Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliezer Celestino da Silva, tenho 45 anos, pai de 7 filhos, avô de 5 netos e alguns aí para vir, para ser mais específico, mais dois. E sou advogado, estou atuando na área. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por por todas as oportunidades que ele me deu na vida, todos os sentidos, família, filhos, todos os sentidos. Agradeço demais a Deus, amigos, tenho muitos e bons amigos. Sou grato a Deus por tudo que tenho e sou muito feliz com isso. Depois também quero agradecer a Ana Lide por ser uma pessoa maravilhosa, amiga minha, graças a Deus. E por ter me convidado para participar desse programa que espero que tenha muito bons frutos. E queria falar um pouco da minha vida, da minha vida para vocês, da minha história. Bom, eu sou uma pessoa humilde, de família humilde, aqui nordestino, pernambucano. Nasci em uma família de 7 irmãos, sete homens e 2 mulheres. Minha mãe viveu com meu pai até o falecimento dele, faleceu em 94, 68 anos. Não tive muita oportunidade em relação a boas oportunidades que uma criança deveria ter. Sempre trabalhei desde os 9 anos. Estudei até Estudei regularmente até os 9 anos, quando houve uma mudança de ambiente, que a gente saiu de Recife, fomos morar no interior de Pernambuco, Itambé, e logo depois tivemos que morar em uma fazenda. E sempre trabalhei, desde os 9 anos eu trabalhei com meu pai, na verdade. Minha mãe sempre foi dona de casa, mas também no que podia ela sempre ajudou a meu pai. Trabalhou quando pôde, em casa de família, para ajudar na casa que eram muitos filhos, né? Mas a gente conseguiu sobreviver, né? Da forma que Deus quis, dignamente. Todo mundo trabalhou na família, todos os meus irmãos cresceram trabalhando. Eu, particularmente, eu estudei até a quinta série, quando tive que deixar de estudar. A gente foi morar no sítio, na fazenda, e lá a gente sempre trabalhou na roça, com abacaxi, com batata doce, inhame e várias funções da agricultura a gente já fez. Tentei voltar a estudar aos 15 anos, a gente voltou a morar na cidade. Tentei voltar a estudar aos 15 anos, mas estava indo bem, regular. Pelo destino, pelas minhas atitudes, casei aos 16 anos. Na verdade, faltavam 10 dias para completar os 16 anos. Engravidei uma menina e a gente resolveu morar juntos. E para mim ficou complicado. Eu não tinha a noção do quanto era necessário me manter na escola e abandonei, na verdade, né? Abandonei a escola
mas com o sentimento de que estava faltando aquilo na minha vida, estava faltando a escola na minha vida. E vivi até 2005, com todas as dificuldades, trabalhando em cana-de-açúcar, no interior, né? Cana-de-açúcar, abacaxi, batata doce, todas as áreas todas as funções agrícolas eu pratiquei para poder manter minha família, minha mulher, meus filhos, que foram nascendo sem planejamento, nascendo um após o outro, sempre com diferença mínima de 2 anos, acho que no máximo tinha 2 anos, a diferença de um para outro. Tive uma separação e imediatamente eu não me sentia bem sozinho, não queria voltar a perturbar minha mãe. Nessa época meu pai já era falecido, voltei a morar a me casar, na verdade, morar com outra pessoa, né? Que na verdade eu nunca consegui me casar, que é um pouco, ainda não está nas nossas condições. Mas o importante é que sempre mantive a esperança de um dia voltar à escola. Foi então que eu conheci o sistema ESDA, né? Que eu soube que tinha uma escola em Altiplano, que estou bem lembrado agora, eu acho que é Padre Roma. Eles davam, a gente fazia 2 anos em 2 séries em um ano. Aí então eu voltei. Eu pulei uma parte muito importante também na minha vida, que foi em 2003. Em 2002 eu vim morar em João Pessoa e vim morar em João Pessoa em 2002 e já tinha vivido aqui por uns 3 anos trabalhando como cuidador de um deficiente. Vivi muitas coisas, aprendi muitas coisas, passei por alguns preconceitos junto com ele, que ele gostava muito de sair, a gente ia para alguns lugares que as pessoas às vezes nos ignoravam, mas nada disso nunca me fez pensar ser uma pessoa diferente. Eu tenho minha família, minha mãe, que sempre me ensinou a ser a pessoa que sou hoje. Meu pai também, apesar de que sempre ele ensinava a, a forma de ser um homem responsável e trabalhador. Minha mãe ensinou toda a educação que eu tenho e tento tratar todo mundo. Tudo veio dos meus pais. Então, quando a gente veio morar em João Pessoa em 2002, eu consegui um emprego de auxiliar de serviços gerais e o horário era propício. Eu achei que era interessante voltar a estudar à tarde, que eu trabalhava aliás, voltar a estudar era à tarde. Eu começava a trabalhar às 6, então percebi que tinha uma possibilidade. Eu procurei eu me matriculei aqui no Valentina, que eu moro hoje. Eu moro no Valentina desde 2002. Eu me matriculei no colégio aqui, que agora não me escapa, também me escapa o nome, é o Dom Helder, à tarde, na quinta série. Voltei a fazer a quinta série. Tinha garotos e garotas, 13, 14 anos, eu tinha 27 a 28 anos, eu não me recordo bem. 25 anos, alguma coisa assim. E, lembrei, era 23 anos. Não estou bem lembrado. Eu já era bem mais. Eu tinha, em média, uns 27 anos. Então eu comecei a estudar e acontece que
Não, é rara, realmente eu tinha na época uns 23 anos. E mudou a gerência do não, é rara, realmente eu tinha na época uns 23 anos. E mudou a gerência do, do restaurante e eu passei a trabalhar à tarde, às 3, em outubro do ano que eu tinha voltado a estudar. Aí eu decidi que não. Na verdade nem decidi, é que decidiram por mim, né? Como mudou o horário, eu não pude mais manter. Fiquei alguns anos novamente martelando, época que eu consegui um trabalho, um emprego, tomava conta de um quiosque na Praia do Cabo Branco. Foi onde eu descobri que tinha o Padre Roma, que tinha aula, era duas séries por ano, à noite. Eu me matriculei e saía da Praia do Cabo Branco às 6h30 para chegar, subir a ladeirinha que tem do Cabo Branco para o Alto Plano tem uma matinha e tem duas, é, duas, duas estradas, duas ruas dentro na mata, dois caminhos da mata que liga os dois bairros. Aí eu ia à noite e assim consegui a, completar o ensino fundamental. Juízo não me engano agora, 2005. 2006 eu estava terminando. Isso. Então eu tentei voltar aqui em Valentina no CPDAC, fazendo o primeiro ano. Eu acho que foi 2007 eu terminei, que eu acho que não, 2006 mesmo. Tentei fazer o primeiro ano e tive um problema com a professora de português. Eu tinha vergonha de perguntar duas, três vezes a mesma coisa, que eu não entendi o que ela falava. Aí eu perdi a matéria de português e tive problema também com química. Então perdi o ano. Ano seguinte eu voltei a insistir e eu trabalhava já no escritório onde eu conheci a Ana Lide e um escritório de advocacia que na verdade eu pulei uma certa parte que também é muito importante, que foi o seguinte: em 2005, quando eu ainda estava no quiosque da praia, minha mulher trabalhava na casa de uma senhora que mora em Tambaú. E é, o genro dela era filho de um dos donos do Unip. Aí ele falou para ela que o escritório de prática federal estava para ser aberto, convênio Unip Justiça Federal. E ele me prometeu para ela que ia fazer de tudo para poder me colocar na função de serviços gerais lá no escritório. Então, prometeu e cumpriu. Ele me indicou e eu fui chamado para função e fiquei trabalhando com muito prazer, que tudo que eu faço é com muito prazer. E foi onde eu conheci diversas pessoas maravilhosas, uma delas que também me ajudou muito. São três pessoas que são principais. O coordenador, que é Dr. José Fernando de Andrade, é um juiz aposentado aqui de João Pessoa. A filha de um reitor, não lembro o nome dele, mas é sobrenome Padilha, que ela é Mariana Padilha. Ela me pegou no colo e colocou dentro do Unip. E também Raíssa, a advogada que era na época do escritório, que ela também fez de tudo para que eu tivesse na condição que eu estou agora. Então eu fui trabalhar no Unip em 2005 e em 2008 eu também perdi o ano
porque teve um problema lá que tinha uma ação e eu já praticava, apesar que eu não tinha nada com a parte jurídica do escritório, mas eu já ajudava, eu via tanta gente lá se servindo do trabalho, do serviço que prestavam, que o escritório prestava, que era gratuito, e as ações da Justiça Federal, do Juizado Especial, todas elas eles faziam sem cobrar nada do necessitado, da pessoa que fosse procurar o escritório. Eu vi que aquilo era bom, então eu também dei um pouco da minha parte, numa época que foi necessário, foi uma época que tinha um problema com o FGTS e uma possibilidade das pessoas recuperar um dinheiro perdido, e tinha que escanear muitos documentos, e tinha uns estagiários às vezes que se disponibilizavam a ficar até 7h30, 8 horas. Eu perdi muita aula e fui reprovado por falta. E em 2010 eu conheci um estagiário que ele me falou que tinha a possibilidade de eu concluir esse curso que eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha muito conhecimento de internet, eu era muito, eu tinha muito pouco conhecimento dessas coisas. Ele me indicou que tinha um supletivo que não pagava nada, era do estado. Eu me matriculei nesse supletivo em junho de 2010 ou 2012, alguma coisa, não lembro bem agora. E consegui fazer todas as provas. E antes disso, o coordenador que eu falei, o Dr. Zé, ele me falava: Eliezer, você já está conhecendo aí. Ele, como eu já vinha algum tempo escaneando a documentação, ele dizia: Eliezer, você já tem algum conhecimento, por que você não faz direito? Eu falava para ele: Dr. Zé, eu quero voltar, eu quero estudar, mas eu não sei, direito é caro e eu ganho um salário mínimo. Na época, hoje em dia não sei se está o mesmo valor, mas a faculdade o valor era o salário que eu ganhava na Unip. E eu só tinha direito à minha bolsa. Aí ele disse, e também eu disse a ele que eu não tinha o ensino médio. Aí ele falou: mas faça isso para a gente buscar uma forma de você fazer direito. Eu fui atrás, consegui fazer o supletivo e comuniquei que eu tinha concluído o ensino médio, e ele me falou que ia mandar um ofício para ver a possibilidade. E na época era o pai de Mariana Padilha, que era o reitor, e ele mandou a resposta para o Dr. Zé que ia me dar a bolsa integral, como era um pedido de Dr. Zé, ele ia me dar a bolsa integral, 100%. Eu achei que estava começando a viver uma realidade que eu tinha esse sonho em mente há muito tempo, de conseguir fazer uma faculdade, conseguir terminar o estudo fundamental, o ensino médio e fazer uma faculdade. Tinha na minha mente a faculdade de educação física, que sou muito louco por esporte, mas não tinha nenhuma possibilidade, porque a educação física era era de dia, de manhã. Aí não tinha como eu fazer. Felizmente veio a possibilidade e eu agarrei. Peguei essa oportunidade com a ajuda de todos e fiz a faculdade 100% gratuita, com todas as dificuldades que eu tinha, porque eu fui. Tudo foi muito assim, sem preparo, tudo foi muito sem preparo. Eu não gostava de ler, apesar de que eu tinha a esperança de fazer uma faculdade, mas não gostava de ler. Eu lia pouco nos primeiros períodos, tinha muita dificuldade nas provas, eu fazia muita prova final, mas não, quanto a isso,
Eu não tinha problema. Às vezes as pessoas têm vergonha de fazer uma final. Não tinha problema. Eu sabia que a dificuldade, o maior problema era eu mesmo. Eu não gostava de estudar. Mas assim eu estudava nos momentos, em alguns momentos. Aí outros momentos eu não gostava. Achava que o que eu via ali já era suficiente e estava lendo um livro, estudando um assunto da matéria e de repente eu parava, cansava, começava a cochilar, mas nunca pensei em desistir do curso. Tive um susto no quinto período, se o juiz não me engana, com a matéria de direito administrativo, quinto ou quarto período, alguma coisa. O professor, eu fui reprovado. Fiquei louco da vida porque eu estava perdendo uma oportunidade que eu não ia conseguir em outro momento. Não ia ter como. Eu corri atrás, procurei o reitor, procurei o professor diversas vezes. Ele não me deu, eu contei minha situação para ele, que sim, também a questão de não estudar tinha também a ver, a questão de eu não estudar também tinha a ver pelo fato de eu trabalhar em dois lugares. Eu passei mais de 10 anos, 2015 até 2000, não, eu trabalhei um bom tempo, não sei, 2015, 2005 a 2016, 11 anos, mais de 10 anos. Trabalhando em dois lugares, eu trabalhava de segunda a sexta no escritório e trabalhava sábados, domingos e feriado no restaurante, em outro quiosque. Então, essa rotina era um pouco complicada. E o quiosque era o dia todo. E como a renda era um salário mínimo, eu tinha que ter essa segunda renda para poder dar um suporte, né? Então eu tinha essa dificuldade toda para estudar também por conta disso. Eu me sentia um pouco bem cansado, mas não. Quando a gente quer, a gente vai em busca do que a gente precisa. Então eu continuei. Foi a partir do primeiro período eu já comecei a estagiar realmente, praticando todos os atos que o estágio permitia. Chegou um tempo, depois de 3 anos de curso, que eu fazia praticamente tudo no escritório, mas com muito prazer. Nunca achei que era alguma coisa de errado que alguém estava fazendo comigo, porque algumas pessoas chegaram para mim e disseram que eu estava sendo aproveitado, as pessoas estavam aproveitando de mim, mas eu não via dessa forma, porque eu estava aprendendo muito e podendo fazer algo de bom para as pessoas que eram necessitadas igual a mim. E eu tinha recebido uma oportunidade enorme e aquilo ali que eu continuava fazendo, mesmo sem ser minha obrigação, eu achava que era uma forma de retribuir, não aquelas pessoas que me deram a oportunidade, porque muitas vezes você não tem a pessoa que lhe deu uma oportunidade para agradecer. Você querendo, não que você é obrigado, mas você querendo, você pode agradecer o que alguém faz por você, fazendo por outra pessoa. E todas as pessoas que nos procuravam começaram a se acostumar comigo, os clientes que eram mais acostumados, porque como a gente tratava muito da previdência, de ações previdenciárias, então às vezes era muito repetitivo. Um cliente necessitava dos trabalhos do escritório
às vezes 2, 3 vezes no ano, dependendo da situação. Então, às vezes se tornava repetitivo. E assim eu fui ultrapassando as dificuldades, e não desisti em momento algum, concluí o curso em 2018 e ao final do curso eu tinha tentado fazer a OAB. Foi, na verdade, uma coisa que eu queria falar. Comecei a ser um estudante a partir do 7º período, aí parei de ter tanta dificuldade nas provas, e porque eu comecei realmente a estudar. Também foi época que eu não tinha mais o segundo emprego, só estava trabalhando no UNB. Aí ficou um pouco mais tranquilo também, e eu já estava com um plano em 2017, já não mais, continuar com os 2 empregos para me dedicar um pouco para a OAB, que na OAB a gente precisa realmente ser um estudante, não apenas um aluno. E por muito tempo eu fui um aluno, só a partir do 7º período foi que eu passei a ser um estudante. E eu comecei realmente a estudar, passei a ter mais gosto em leitura, na leitura. Então eu fiz a primeira OAB, foi horrível, a sensação horrível, mas eu consegui passar na primeira fase, e a segunda fase eu reprovei, porque eu fiquei nervoso, não sabia como fazer a prova, que são dois tipos de prova. Aí você tem que fazer um planejamento e seguir o planejamento. Quando a porta da sala fechou, eu não sabia mais o que fazer, minha cabeça virou. E a questão da OAB eu tive muita dificuldade, porque eu não tinha computador, como sempre a casa cheia, mas eu não tenho, assim, a questão da casa cheia não me perturba, porque eu tenho como estudar, eu me sinto bem estudando com pessoas falando, eu não tenho problema. Mas a questão era a estrutura, que eu não tinha estrutura, não tinha curso, não tinha nada, não tinha computador para pesquisa, não tinha. Então eu resolvi, a partir da segunda OAB, que a minha dificuldade maior realmente foi a segunda fase, eu resolvi estudar no escritório. Falei com o coordenador, ele disse, não tem problema, você pode. Aí eu ia na segunda, enquanto eu estava ainda na faculdade, que eu fiz, mesmo na primeira fase que eu fiz, eu já comecei a estudar lá. Eu ia na segunda para o escritório, voltava para casa na quarta, ia na quinta para o escritório, só voltava no sábado à noite. Eu aproveitava todo esse tempo que eu podia para estudar. Nunca fui de passar 10 horas estudando, 6 horas estudando, que eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena você ter um máximo de horário. Na minha opinião, 4 horas é importante. Mas, além disso, eu acho que você já está se esforçando demais e acaba não assimilando as ideias. Então, eu consegui manter-se nessa linha. Aí eu acabei a faculdade. Em 2019 foi mais fácil. Eu continuei fazendo essa mesma rotina. Estudando, dormindo no escritório para poder estudar. Infelizmente a gente lá não tinha cama. Eu tinha que juntar 2 cadeiras, 3, para poder descansar depois quando eu parava meus estudos. Mas fui e consegui passar na OAB a segunda vez, passei novamente, fiz a segunda fase na época da greve dos caminhoneiros, e teve um problema que eu passei 15 dias sem ir no trabalho e não trouxe o material, esqueci de trazer o material, e eu não tinha ônibus na cidade, eu também não fui buscar o material. Para minha felicidade ou infelicidade, o material que eu tinha esquecido foi o da prova da segunda fase, que era um recurso. Mas, felizmente, eu passei dessa fase, passei dessa situação, fiz a terceira vez, apenas a segunda fase, e passei, estou aqui agora advogando, e estou
algumas daquelas pessoas que eu ajudei lá no escritório continuam tendo a necessidade e continuam me procurando, e eu tô caminhando e tenho fé que ainda vão acontecer muitas coisas boas na minha vida. E queria falar para todos que puderem ter algum proveito dessa minha história, que vale a pena sim você ter um foco na vida, na questão do estudo, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil. Tem casos que a pessoa tem uma facilidade maior, mas mesmo aqueles que têm facilidade, ele tem que se esforçar também. Mas o importante é você ter um objetivo, pensar que você tem um lugar no mundo e você pode escolher o melhor que você quiser. Às vezes você não vai conseguir algumas coisas, mas o melhor para você é capaz de conseguir. Lutando, você consegue. Fé em Deus, respeitando todas as pessoas, crer na família, e os amigos são muito importantes na nossa vida. Não, não sem banalizar, às vezes tem pessoas que realmente não têm uma sorte ou escolhe a pessoa errada para ser seu amigo, mas as amizades fazem muita coisa boa para você. Durante o meu período de faculdade, durante o período de escola, eu não tenho muito a crescer, a não ser no Dom Helder, que além de eu ter tido pessoas que me ajudou, eu tive a oportunidade também de ajudar algumas pessoas, que eram pessoas, a maioria era pessoa da minha faixa etária para cima, e era uma integração muito grande. A escola pública, ela favorece muito, ela os professores da escola pública, eles nos orienta bastante. Cabe a gente também ter um pouco de perseverança, de acreditar que a gente é capaz e aproveitar qualquer espaço, qualquer oportunidade que as pessoas, os professores da escola pública trazem para nós e aproveitar delas, aproveitar essas oportunidades. O importante é ter foco, ter inteligência para aproveitar as oportunidades que aparecem em nossa vida. Deixo esse recado para vocês, agradecendo sempre, agradecendo a Analítica, uma pessoa maravilhosa, e estou à disposição para qualquer coisa que ela venha a me requisitar. Uma pessoa que engrandece muito a minha vida. Abraço a todos.